Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102. Muito boa noite, telespectadores. O tema dessa direito trabalhista dos conflitos gerados em decorrência da pandemia do Covid-19. Para falar sobre esse assunto, que ainda dá dor de cabeça, ainda provoca controvérsias e análises diferentes por parte dos empresários e dos trabalhadores, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Rafael Lara Martins, ele é conselheiro federal da OAB e diretor-geral da Escola Superior da Advocacia da OAB de Goiás. O Dr. José Humberto Abrão, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Goiás. Bom, eu quero começar aqui com o Dr. Rafael Lara Martins. Dr. Rafael, sob o ponto de vista de direitos trabalhistas, o que ainda existe, em linhas gerais, de controvérsia em relação à pandemia? Está, assim, como diz outro, acordado? Está pacificado algumas coisas que foram excepcionais, ou ainda resta pacificar, quando a gente diz sob o ponto de vista do direito? Pede para ligar o microfone. Acho que o seu microfone não está ligado, nós não estamos ouvindo. Vamos ver. Olá, Paulo. Obrigado pelo alerta. Olá, José Humberto. É um prazer, uma satisfação muito grande participar aqui com vocês mais uma vez do programa. A pandemia, ela, do ponto de vista jurídico, trabalhista, eu diria que ela é o melhor exemplo de excepcionalidade que a gente tem aí na história do direito do trabalho. Muita coisa foi tratada de forma absolutamente excepcional, o Supremo Tribunal Federal foi provocado, tivemos respostas relâmpago, e a grande verdade é que a pacificação só vai vir com o tempo, não só do direito, mas a da medicina também. São muitos desafios e a gente precisa viver e passar por esse momento para olhar para trás e entender onde que nós acertamos e onde que nós erramos. E no direito do trabalho não é diferente. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando foi dizer a respeito da negociação individual, ele teve o cuidado de, apesar de se reunir no pleno do Supremo, ou seja, quando todos os ministros juntos votam, ele teve o cuidado de simplesmente afastar uma liminar e não dizer definitivamente se aquele dispositivo era inconstitucional ou constitucional. Então, esse é um dos vários exemplos de questões que serão decididas ao longo do tempo. Mas nos parece que as medidas excepcionais de suspensão, redução, elas foram bem recebidas e aceitas aí pela comunidade jurídica e o judiciário de forma plena, e as consequências disso que nós estamos vivendo, como 13º salário, férias, as questões relacionadas à doença da Covid, como uma doença do trabalho ou não, isso ainda tem muita discussão para ser feita. Agora, veja bem, pela própria fala do Dr. Rafael Lara Martins, Dr. José Humberto Abrão, me parece que o Supremo Tribunal Federal, que é a instância superior, num dado momento diz, olha, eu concordo, mas vejo a possibilidade do direito de discordar. Quer dizer, isso não gerou insegurança jurídica para quem emprega, até para o empregador? Quer dizer, eu decido sem ter decidido? A impressão que tem é essa, ou estou errado? Olá, Rosenval. Olá, Rafael. Obrigado mais uma vez aqui por retornar ao programa. Eu diria, Rosenval, que ainda é cedo para a gente saber todas as questões jurídicas que podem incorrer em decorrência da pandemia. Como disse o doutor Rafael Lara, a gente tem um cenário de força maior, uma excepcionalidade nunca antes vista, e que, na verdade, a gente vai ter que desenvolver e criar parâmetros jurídicos. Então, dentro de um risco calculado, eu creio que o mais difícil já foi feito, que é criar o regramento necessário para o transcorrer do período de pandêmico, mas com as questões reflexas, que elas ainda não estão totalmente claras, podem trazer alguma dificuldade, algum imbróglio jurídico, e não é só para o Supremo Tribunal Federal, mas eu creio que para toda a sociedade, todos os juristas. Então,
essa questão do Supremo Tribunal Federal, ela, digamos assim, é excusável, né? A gente não pode exigir dos ministros do Supremo uma bolinha de cristal para prever o futuro. Então, a gente tem que trabalhar, na verdade, com o que a gente tem, olhando para o futuro próximo aí, dentro de uma perspectiva de que não há um plano B com relação à continuidade da pandemia ainda. Nós tratamos um parâmetro trabalhista até a presente data, até o final do ano, e para o ano que vem, aí a gente ainda tem que ver como é que a coisa vai ser procedida. Perfeitamente. Se por acaso o telespectador estiver ouvindo aí um sinal, se esse sinal estiver chegando até vocês aí de alarme de incêndio, não se preocupe, porque nós jornalistas não somos kamikazes, não. Eu não vou morrer aqui queimado fazendo programa, não. É só um teste do prédio que está sendo feito aqui, e, portanto, a minha calma não precisa ser entendida como um ato de heroísmo. É porque eu sei que trata-se apenas de um desses alarmes que faz para poder fazer teste. Agora, bem, doutor Rafael Lara, aqui eu tenho uma funcionária, a Misley, que ela pegou o coronavírus, certo? E quando pegou o coronavírus, estava em plena atividade comigo no rádio e na televisão. Aí o senhor disse o seguinte, bom, o coronavírus pode ser considerado como um mal trabalhista? Quer dizer, ninguém, nem ela, nem eu, nem ninguém, sabemos se ela pegou onde quer que seja, porque ela pode ter ido no supermercado, quem sabe. E essa dúvida se o coronavírus é pode ser considerado como um mal que foi uma coisa trabalhista, vai perdurar, quer dizer, porque realmente ninguém pode dizer se pegou no trabalho ou não, não é? Qual que é a dúvida? Não, cada caso vai ter que ser analisado individualmente. A gente não pode estabelecer uma regra geral. E aí, no fim e ao cabo, naqueles casos em que existe um agravamento, para existir um efetivo dano àquele trabalhador, porque assim, tem algumas pessoas que contraíram coronavírus, mas os sintomas foram absolutamente leves e muitas vezes assintomáticos. Mas para quem teve um determinado agravamento, quem foi internado e vier até a óbito, aí a gente vai ser muito importante descobrir como é que foi essa causa, onde que ele contraiu isso. Nos profissionais que trabalham diretamente no atendimento a pessoas com a Covid, por exemplo, profissionais da saúde que trabalham no UTI de Covid, a gente tem o que a gente chama de nexo presumido. O que é esse nexo presumido? A gente vai presumir que ele contraiu a doença no trabalho. E aí caberá ao empregador tentar demonstrar que não foi. Em outras situações, como no exemplo da sua funcionária aí, lidando com imprensa, lidando com trabalho administrativo, nós temos o contrário. A gente presume que ela não contraiu no trabalho. E aí a gente vai ter que buscar alguns elementos. Que tipo de elementos? Vamos dizer que 4, 5 dias antes dela contrair a Covid, uma outra pessoa no trabalho que está junto com ela também contraiu a Covid. E que a empresa, no caso, não tomava medidas corretas de distanciamento, de uso de máscara e todas as demais ações necessárias para prevenir isso. A gente começa a identificar que essa primeira funcionária passou para a segunda. Aí a gente começa a acreditar que aquilo foi efetivamente no local de trabalho. Agora, se ela contrai a Covid, ninguém mais no trabalho contraiu a Covid. Antes dela não tem ninguém do trabalho que contraiu. Ela não tem um atendimento ao público frequente. A empresa toma as medidas de proteção necessárias. Aí, de fato, vai ser muito difícil dizer que ela contraiu a Covid no local de trabalho. Então, a coisa vai caminhar um pouco dessa forma, mas cada caso que for levado ao judiciário vai depender de uma investigação própria. Eu quero ainda desdobrar esse assunto, dando como exemplo a minha secretária, só para que outras pessoas possam usufruir das informações, mas primeiro vou para o intervalo comercial, lembrando que a FETRASUL está dizendo o seguinte: a FETRASUL validou junto à RMTC o protocolo Transporte Seguro, composto por 12 medidas que atendem às boas práticas para a prevenção do Covid-19. Então, seja consciente, afinal, a prevenção é um ato coletivo.
A retomada da mobilidade passa pelo transporte seguro e a FETRASUL está colaborando para isso, porque é preciso normalizar a sociedade como um todo. E a oficina Autop é onde você leva o seu veículo, faz um diagnóstico computadorizado e preciso, com todos os equipamentos que tem uma concessionária. Só que o valor é muito mais em conta. Fica lá na Avenida Padre Orlando de Moraes, no 1975, no Parque Amazônia, próximo à Açaí Atacadista. Telefone 3088-3788. Portanto, lá você pode fazer uma qualificação semelhante a uma grande concessionária, com a sofisticação que o seu veículo merece, mas com valores muito abaixo do mercado. E os cuidados com a sua saúde nunca podem parar. Por isso, você leva o seu próprio corpo, leva a si mesmo, leva os seus familiares, o Sebron, que segue todos os protocolos e faz um diagnóstico precoce que faz uma grande diferença na sua vida. Tem também unidade agora em Anápolis, 32650400, sebron.com.br. O diretor técnico lá, o Dr. Luiz Mauro de Paulo de Souza, CRM 7999. E a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é um instituto de neurociência para tratamento de pessoas com problemas de alcoolismo e problemas com drogas, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. Isso, Miss, e nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema Direito Trabalhista e os conflitos gerados em decorrência da pandemia Covid-19. Mas veja bem, doutor José Humberto Abrão, o doutor Rafael Lara Martins fez uma preleção aí dizendo, olha, é preciso identificar claramente se a pessoa teve o coronavírus proveniente do seu trabalho cotidiano, e me parece claro que imaginar que uma pessoa que trabalha no hospital, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, ou de um laboratório que trabalha diretamente com pacientes que têm Covid-19, é natural imaginar que pode ter pegado durante o trabalho. Outras pessoas, precisa ver caso a caso, o doutor Rafael Lara disse isso. Mas vou dar exemplo ainda da minha funcionária. Tá, ela pegou o Covid-19. Ela, felizmente, e foi uma preocupação para todos nós, e ela e o esposo se curaram, sofreram um pouco, mas com relativa facilidade, entre aspas, que isso nunca é fácil. Mas veja bem, aí ela fala consequências futuras. Eu estou com dor de cabeça agora. Deve ser por causa do coronavírus, e por conta disso eu posso ser responsável. Quer dizer, é claro que ter dor de cabeça, eu brinco, era dor de cabeça minhas meninas de 6 anos, parece que toda mulher nasceu com a propensão a ter dor de cabeça. É um comentário machista? Pode até ser, mas alguém conhece alguma mulher que não tem dor de cabeça? Dor de cabeça parece coisa do universo feminino. Mas, brincadeiras à parte, é uma brincadeira, evidentemente, as sequelas. A pessoa pegou, não começa a ter muita dor de cabeça, enxaqueca, eu não sei o que. Mas o que, sob o ponto de vista trabalhista, a pessoa pode jogar no colo do empregador? Não, eu tive coronavírus, agora estou com esse problema. Que eu acho que essa é a grande questão também, são as possíveis sequelas do coronavírus, que ninguém sabe quais são, né? O trabalhador o empregador tem que responsabilidade nesse caso? Olha, Rosenval, a Covid-19, ela é uma doença, na verdade, que os médicos hoje já dizem que ela é multissistêmica. Isso significa dizer que, na verdade, ela não é só uma doença do trato respiratório. Ela é uma doença que ela traz problemas circulatórios, traz problemas neurais, traz outros tipos de comorbidades que ainda não são totalmente conhecidas da ciência. E provavelmente virão a ser conhecidas com o passar do tempo, através de mais estudos e pesquisas. Mas, de fato, uma coisa que se sabe é que a Covid-19 traz, na verdade, algumas sequelas, e no enfoque jurídico da responsabilidade trabalhista, em tese, se o empregador deu causa, ou foi responsável, ou contribuiu para o aparecimento da Covid-19 com consequentes sequelas, o empregador também vai ser responsabilizado por isso.
Pode ser de uma sequela mais simples, como uma dor de cabeça, pode ser para uma sequela mais grave, que, na verdade, pode envolver outras situações. O que o Dr. Rafael pontuou é muito correto, no sentido de que a gente tem que analisar o nexo de causalidade de caso a caso, para cada uma das atividades. O Supremo Tribunal Federal chegou a pontuar, na verdade, algumas dessas atividades que são consideradas essenciais e que poderiam expor os trabalhadores a um risco maior. Ele chegou a mencionar hospitais, farmácias, mercados, transportes coletivos e serviços de entrega, mas não necessariamente esteja limitado a isso, ou que sempre vai ser a origem da causa isso. É preciso ser investigado caso a caso para definir exatamente o nexo de causalidade. Mas uma vez definido o nexo de causalidade, a responsabilidade do empregador, ele responde por todo e qualquer dano que ocasionaram ao empregado, inclusive as sequelas, né? A gente chama isso de princípio da reparabilidade integral do dano. A pessoa que foi atingida, que teve seu direito atingido, tem que ter, na verdade, todo o seu prejuízo reparado, inclusive em decorrência das sequelas. Bom, vamos resumir isso, trocar em miúdos, porque vocês da área jurídica falam um juridiquês que, às vezes, a pessoa quer a coisa um pouco mais digerida. Sim. Qual seria, por exemplo, vamos dar um exemplo, assim, numa farmácia, né? Tá ali, o pessoa está ali o tempo todo, lidando com pessoas que vão pedir medicamento, ela pega o coronavírus. Depois ela começa a ter um problema neural, não sei. O que o empregador terá que pagar? Pagar uma indenização em dinheiro? O que na prática isso pode significar? O parâmetro indenizacional, ele pode envolver, na verdade, desde dano moral, na verdade, isso pode causar um dano moral, a depender se a sequela, na verdade, ela é aparente para outras pessoas, possa levar a pessoa a uma situação onde ela se sinta, na verdade, humilhada ou excluída em decorrência daquela condição. A gente tem também a questão dos danos materiais, com relação a despesas como tratamento, medicamento, às vezes podem ser doenças que precisam de acompanhamento para o resto da vida, e aí a pessoa tem que tomar um medicamento para o resto da vida, e o empregador acaba tendo que custear isso. Normalmente, quando a gente faz esses parâmetros de cálculo indenizacional, a gente leva em conta uma tabela de sobrevida do IBGE. É o que a jurisprudência tem feito. Então, a gente pega a expectativa de vida que a pessoa tem, vê, na verdade, a possibilidade de tratamento durante esse período, né, e se calcula o valor dessa indenização. É claro que isso pode ser revisto de tempo em tempos por meio de uma perícia, para averiguar se as circunstâncias de prejuízo à saúde permanecem ou se elas de fato melhoraram. Então, é possível se averiguar em perícia futura dentro de um processo judicial. Acaba que esses processos quando envolve uma doença ocupacional, eles acabam se arrastando por toda uma vida da parte, né? Seria isso. Doutor Rafael Lara, mas nesse aspecto aí, se isso se consubstanciar numa prática corriqueira, numa pandemia dessa aí, isso pode quebrar. Por exemplo, o sujeito que tem um restaurante. Bom, ele não quer expor seus funcionários ao coronavírus, ele pode tomar todos os cuidados, o garçom pode pegar. Aí, se o sujeito tem lá 10 garçons, 15 garçons, e tiver que pagar a indenização para todo mundo que teve coronavírus e teve uma sequela, isso quebra a sociedade brasileira, quebra a sociedade mundial, quebra qualquer um, não é? Então, esse aspecto, aí entra um aspecto muito controverso também, não é? Porque, na verdade, nenhum empregador hoje quer expor seus funcionários ao corona, mas é inerente à pandemia, né? Como é que a lei pode interpretar isso para não quebrar todo mundo, falir todo mundo? Rosenval, a beleza do direito é ter opiniões diferentes, divergentes, e o judiciário também enfrenta. A gente não tem uma resposta ainda do que vai ser esse parâmetro indenizacional, como disse o professor Zé Humberto, com relação à pandemia e o coronavírus. Mas veja... Será, né? Oi? Ou se poderá acontecer, né? Não é um valor. Né? Mas veja, o que eu quero ponderar aqui é o seguinte... O que vai ser muito levado em consideração? Você foi muito feliz, Rosenberg, falou, nenhum empregador quer expor o seu empregado. Isso vai ser analisado pelo judiciário, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que aquele empregador que mostrou que ele não queria, de fato, expor os seus empregados, que ele tomou medidas, que ele tomou cuidado, que ele investiu na segurança dos seus trabalhadores, que ele entregou máscaras necessárias
as máscaras adequadas, em número suficiente para trocar durante o dia e não ficar com uma máscara de manhã até de noite, que se preocupou minimamente ali com espaçamento, distanciamento, que tomou todas as medidas necessárias, isso vai ser levado em consideração, e ainda que haja um dever de indenização, esse valor da indenização vai ser reduzido por todas as cautelas, se é que ele vai existir. Agora, Rosenval, tem um empregador que realmente não quer expor os seus trabalhadores, mas não quer e está contando com a sorte. Não quer e não fez o investimento necessário. Não quer e não está protegendo a saúde dos seus trabalhadores com as medidas de proteção necessárias. Isso vai quebrar se acontecer isso. Mas vai quebrar não porque o Estado é mau, que o direito do trabalho é mau, que a justiça do trabalho é má, ou que o direito do trabalho não deixa o empreendedorismo. Vai quebrar porque não prestou atenção e não cuidou da saúde daquelas pessoas que estão ajudando ele a funcionar. E aí vai acontecer isso sim. Ok. Bom, a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Feliz e aproveite as vantagens. Faça como eu, seja um usuário da Credijur, porque tem juros menores e tem taxas menores também. Telefone 3216-0102, porque a Credijur faz parte do complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. E a escolha certa para cuidar de administrar a sua empresa, com serviços e produtos essenciais para o seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. O Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Águas do Bem. Bora, esta água aqui, a Levite. Opa, tá para cá. A Levite, tá aqui. Olha, você toma essa água porque ela é um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas com o menor índice de teor de sódio do mundo e tem um sabor muito agradável. Eles entregam na sua residência. Telefone 3255-9626. E a República da Saúde é onde você come sem pesar no seu bolso ou na sua barriguinha, porque usa azeite de oliva virgem, não usa óleo de nenhuma natureza. Rua 89, no 655, setor sul. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite, falando sobre direito trabalhista e os conflitos gerados em decorrência da pandemia do Covid-19. Agora, doutor Rafael Lara, é um negócio complicadíssimo essa pandemia, porque é o seguinte, você pega aí, sob o ponto de vista do direito, não é? Vamos dar um exemplo de bares e restaurantes. Restaurante quebrou, porque o sujeito não pode funcionar, eu não posso trabalhar, não posso faturar, eu não tenho caixa para aguentar. Pouquíssimas empresas e tem caixa para aguentar bancar funcionários sem faturar, 4, 5 meses, 6 meses. Como que fica? Porque se o sujeito não tem dinheiro, não tem caixa para fazer o acerto, como é que a lei funciona? Então, eu vou tomar, eu não tenho. Vocês querem um restaurante para você? Fica com o restaurante. Como é que a lei faz isso aí? Quer dizer, vai tomar a casa do cidadão, o dono do restaurante, toma a casa dele, o carro dele, leva os meninos. Como é que faz isso? Porque a gente fica pensando, né, no empregador, porque ele também é um trabalhador, né? Nesse caso, como é que a lei funciona? Você está mencionando no caso dele precisar rescindir o contrato do empregado, é isso, Rosenval? Ele precisa rescindir, não tem como. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro que, no ramo específico que você falou, de hotéis, bares, restaurantes, principalmente aqui na nossa região, o sindicato, ele tomou os sindicatos, né, do empregado e do empregador tomaram uma medida muito interessante, que foi a suspensão sem qualquer pagamento de salários por parte dos empregadores. E o que acontece? E aí agora vem essa estabilidade, essa necessidade de manter esse trabalhador. E alguns estabelecimentos, eles, como você bem disse, eles quebraram, eles vão fechar.
outros vão diminuir. E isso nos dá duas situações diferentes. Para quem vai diminuir e precisa rescindir contratos, Rosenval, ele tem que pagar a rescisão daquele trabalhador. E eu quero lembrar uma coisa, que da mesma forma que nós temos aí um empresário, um lutador, que é um trabalhador e merece ter toda a compreensão do mundo nesse momento, nós também temos um pai de família do outro lado que já vem numa situação financeira precária e que está contando com esse acerto para sobreviver enquanto acha outro emprego, se achar em um momento em que a área que ele atua está em baixa. Então, são dois lados de uma moeda que a gente tem que considerar. Qual que é o melhor caminho para eles, Rosenval? Diálogo. Hoje, desde a reforma trabalhista, em novembro de 2017, o empregado e o empregador, eles podem se ajustar num valor, inclusive para parcelar esse pagamento e levar para a Justiça do Trabalho homologar. Levar e falar, olha, eu vou pagar aqui a multa de 40%, mas esse valor que eu estou devendo para ele, que é o restante, enquanto ele recebe seguro-desemprego, eu não tenho dinheiro, então daqui 3, 4 meses eu vou pagar ele. E se o trabalhador concordar com esse acerto, e se for compatível, eles podem combinar e levar isso à Justiça do Trabalho. É muito digno isso. A outra situação é aquela empresa que quebra e fecha. Essa empresa que fecha em razão da pandemia, ela pode encerrar suas atividades por motivo de força maior. E aí o que acontece? Aí não vai precisar pagar aviso prévio, a multa de 40% reduz para 20%, mas o prazo de pagamento continua o mesmo. De toda forma, de um jeito ou de outro, como você bem disse, não tem receita, não tem de onde pagar, vai ter que virar para o trabalhador e falar, me desculpe, eu não tenho o que fazer. Aí cabe a esse trabalhador a buscar a Justiça do Trabalho por meio de um advogado da confiança dele e ganhando a ação e começando a execução, por exemplo, aí sim, aí vai entrar no patrimônio pessoal, se a empresa não tiver patrimônio, vai entrar no patrimônio pessoal desse empresário, vai pegar o carro dele, vai pegar a moto dele, só não vai chegar, Rosenval, na casa que ele mora. Isso não chega, porque a gente tem no Brasil a proteção ao que a gente chama de bem de família, que é aquele bem que você utiliza para você residir com a sua família, onde esse bem você perde por algumas exceções, e entre elas não está esse exemplo do empregado que não recebeu o seu acerto. Doutor José Humberto, eu conheço algumas pessoas que falam assim, ser empresário no Brasil é você ter que construir um avião em pleno voo. Reparar o avião em pleno voo, né? Você tem que reparar o avião em pleno voo, que é uma coisa extremamente complicada, né? Tem gente que fala, não, olha, uma vez que eu sou empresário, não tem nada no meu nome. Eu tenho o apartamento está no nome da mulher, o carro está no nome dos meninos, e assim por diante, não tem nada no nome dele. Então, essa pessoa que não tem coisas no seu nome, como é que fica? Não pode tomar dos familiares, imagino, estou perguntando. E não podendo tomar dos familiares, o jeito de ir para a cadeia por dívida no Brasil, parece que ir para a cadeia por dívida no Brasil não é uma coisa muito comum, não, né? Não, eu vou dividir a razão aí da pergunta em duas partes, Rosenval. A primeira parte é a questão do fechamento da empresa, né? Porque a empresa ela pode ter fechado simplesmente porque ela realmente entrou em grande dificuldade financeira, mas ela não se beneficiou de nenhuma desses benefícios que foram criados ao longo do tempo da pandemia, que é as possibilidades de suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada, entre outras. E aí ela pode ter usufruído disso e não pago as verbas trabalhistas e ela pode ter simplesmente fechado. Né? De uma forma ou de outra, obviamente vai sobrar um passivo trabalhista a ser pago pela empresa, mas o mais importante ao empresariado é a possibilidade, a necessidade que ele precisa entender de ter, de prevenir. Prevenir é planejar. No Brasil, sobrevive no mercado o empresário que é organizado, ele se organiza documentalmente, ele faz um compliance correto, ele faz o acompanhamento trabalhista, previdenciário, segurança do trabalho correto, ele faz a prevenção para ele não incorrer nesse risco de lá na frente ele quebrar e se encontrar nessa situação. Mas se eventualmente isso acontecer e ele não tiver as coisas no nome dele, ele simplesmente não vai conseguir se isentar, não. Porque o legislador possui inúmeros mecanismos que possibilitam, na verdade, você ir a desconsiderar a personalidade jurídica e ir atrás do real devedor.
e fazer com que aquela pessoa tenha seu patrimônio constrito para assegurar o pagamento do crédito trabalhista. Então, pode se levar mais tempo, ele pode ganhar tempo, mas no final a tendência é que se provar que, na verdade, ele usou o nome de terceiros para se esquivar de uma dívida trabalhista, ele vai conseguir protelar, mas não vai conseguir impedir o evento final, que é ele ser condenado e ter os seus bens expropriados para assegurar o pagamento do crédito. Bom, então vou resumir mais uma vez para quem não entende de direito, assim como eu não entendo. O que o senhor está tentando dizer, resumo, se o sujeito tiver colocado as coisas no nome do filho, do parente, da mulher, da sogra, não importa. Não importa. Esses bens que foram colocados em nome terceiro podem, sim, serem arrolados e sequestrados para quitar a dívida. Podem. A prática de fraude, inclusive em algumas situações, é tão feia a situação que eles consideram até um ato atentatório à dignidade da própria justiça, nem é da própria parte. E aí a situação é tão grave que, além do valor que ela fica devendo, ela ainda pode ser multada por praticar esses atos. Então, o valor pode aumentar enormemente se o devedor tentar arrumar maneiras, vamos dizer assim, criativas, né, para se esquivar de adimplir as obrigações trabalhistas. Na verdade, a empresa ela assume o risco da atividade e o governo criou algumas medidas para tentar ratear essa responsabilidade de risco entre empregado, empregador e governo. Agora, se ainda assim não foi suficiente ou o empresário não fez bom uso disso, obviamente o empresário ele tem que arcar com as consequências das decisões que ele tomou. Tudo bem que nós estamos diante de uma situação de força maior, que pode reduzir sensivelmente os valores das verbas rescisórias, como o Dr. Rafael Lara pontuou, mas ele não vai conseguir se esquivar completamente por meio de laranjas para evitar o pagamento. Perfeitamente. É bom a pessoa saber disso, porque na base da esperteza, não. É claro que a lei, resumindo, ela leva em consideração todas as nuances, as atenuantes, para não poder punir a pessoa por uma coisa que ela não tem culpa, mas na base da esperteza não adianta nada. É isso, né? Nada. Vai ganhar tempo, mas no final vai pagar uma conta mais cara. Bom, a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Lá tem um grande profissional, que é o Dr. Jefferson. Telefone 3095-7592, Rua 144, número 141, no setor Marista. E a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos e é um tratamento exclusivo para o homem moderno. Um ambiente totalmente pensado na facilidade e na qualificação masculina. Rua 1123, quadra 225, no setor Marista. Telefone 3988-6223. Inclusive, a nossa secretária fica morrendo de vontade de ir lá na Joyce, mas é só para os homens, não serve para as mulheres, embora elas ficam pedindo para poder fazer tratamentos faciais lá, só nós mesmos que podemos ir. Cerrado Acabamento não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Tudo à pronta entrega. Avenida Mutirão, 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a opinião e debate desta noite, falando sobre direitos trabalhistas e alguns conflitos gerados em decorrência da pandemia Covid-19. Eu quero dar aqui de primeira mão aos nossos telespectadores, doutor Rafael Lara Martins, doutor José Humberto. Na Flórida, eles já adquiriram vacinas para todos os habitantes da Flórida. Eles vão começar no dia 12 de dezembro, e aí, nos 3 domingos do mês de dezembro, no primeiro domingo eles vão vacinar todas as pessoas ligadas à área de saúde, pessoas, médicos, enfermeiro, bombeiro, o pessoal da linha de frente, inclusive policiais. No outro domingo serão os idosos, e no terceiro domingo toda a população. Eles já sabem que 30% das pessoas não querem se vacinar. Olha que coisa. Mas os que querem, 70%, serão vacinados, já está
é o laboratório ligado à Pfizer, que vai fazer vacina. Olha, você vê que o mundo está chegando a um bom termo, não é? Agora, sob o ponto de vista, estou dando essa informação, quero perguntar aqui ao doutor Rafael Lara o seguinte: vem a vacina. Aí eu tenho lá o sujeito, eu tenho uma secretária, uma outra secretária, que eu chamo ela de Índia Cabelo de Fogo. Ela não quer vacinar. Eu não quero mexer com esse negócio de vacina. Aí ela não vacina, vem trabalhar com outros funcionários e passa coronavírus para alguém. É culpa de quem? Da empresa não é? Quer dizer, essa coisa da vacina é complicado também, né? Porque pode se transformar num problema trabalhista. Eu posso impedir minha funcionária de se ela não quiser vacinar, então você não vai vacinar, você não vai vir trabalhar, e eu vou ter que demitir você por isso. Posso? Rosenval, esse é um tema muito polêmico e eu tenho certeza que vai precisar de uma regulamentação específica para esse assunto. Então, quando a vacina sair, nós vamos ter que verificar a regulamentação que vai vir junto para responder essa pergunta. Sob o enfoque constitucional de direito à liberdade, de direito às pessoas a não se submeterem a tratamentos que lhes invada, a gente diria que elas têm o direito de não tomar a vacina. A partir daí, a gente abre também o direito do empregador de, eventualmente, não querer exposição ao risco. Aí ele iria dispensar essa empregada sem justa causa, né, pagando a rescisão dela. Outros poderiam até argumentar, se uma regulamentação vier dizendo que a vacina é obrigatória, aí você poderia rescindir por justa causa aquele contrato. Há ainda quem vá defender que se você dispensar uma empregada porque ela não quis vacinar, isso pode configurar uma dispensa discriminatória, ela ter direito à indenização. Então, esse tema é muito difícil, esse tema é muito complexo. Teremos que ter uma regulamentação para explicar um pouco melhor como isso vai acontecer, não só nas relações de trabalho, Rosenval, mas de maneira geral. Imagine você, por exemplo, que os aeroportos poderão começar a exigir que só entra dentro do avião quem for vacinado, por exemplo. Ou amanhã ou depois, um restaurante, um bar, uma boate, só permite adentrar esse lugar quem tiver um comprovante de vacina. O que isso significa na sociedade? Nós vamos começar a abrir mão de nossa liberdade individual em decorrência de uma proteção maior da saúde pública e da saúde coletiva? O debate é muito bom, daria aqui para fazer 1 hora de reflexões e palestras sobre o viés constitucional e sobre o viés das convenções internacionais sobre isso. Uhum. Muito rapidamente, nós estamos no último bloco, doutor José Humberto Abrão. Hoje, usa-se máscara. Em algumas ocasiões, nós estamos indo pelo bom senso, na verdade. Viu lá no rádio, como nós estamos trabalhando todo dia juntos e sabemos o que cada um está fazendo, entre nós não estamos usando máscara. Se vem uma pessoa de fora, essa pessoa usa máscara. Eu pergunto, sob o ponto de vista trabalhista, eu tenho o direito de dizer não, na minha empresa ou na nossa empresa, vamos dizer, porque eu sou patrão, tem que usar máscara. E a pessoa que não quiser usar máscara, essa pessoa pode ser impedida de trabalhar ou até demitida, porque não quer atender às regras de usar máscara, não. Está sem som. Não está com som. Acho que ele cortou o som. Cortou o som lá dele. Não está com som. Agora, eu estava sem som. Pode falar. Perfeito. Bom, vamos lá. Pode sim, o empregador ele tem a obrigação de fiscalizar a boa segurança nas relações de trabalho. E, nesse momento, o uso da máscara é fundamental. Então, o empregado que se recusa a usar a máscara, ele pode ser punido, sim, pela conduta, na verdade, de recusar. A máscara, hoje, ela equivale a um EPI, um equipamento de proteção. E se o empregador ele pode ser responsabilizado porque não adotou as medidas necessárias, o empregado também pode ser responsabilizado se da parte dele ele se recusar a usar. Talvez a mesma questão eu vejo com a vacinação. A gente tem até uma norma regulamentadora, que é a 32, que o empregado ele teria que, na verdade, alegar um motivo bastante razoável, como alergia, por exemplo, para se recusar a tomar a vacina.
né? Então, eu particularmente, eu sou a favor das campanhas de vacinação, mas eu particularmente sou contra a obrigatoriedade de vacinar. Até porque, como o doutor Rafael Lara disse, atentaria realmente contra as liberdades individuais, é uma questão que ainda demanda muita discussão ainda com relação ao tópico da vacina. Mas, obviamente, que o empregado, ele tem que usar o EPI que o empregador fornecer para ele, e em caso de recusa, ele pode ser dispensado, sim. Muito rapidamente, doutor Rafael Lara, que nós só temos 2 minutos e meio aqui, eu tenho uma pessoa que falou para mim assim, Val, eu vou dispensar o fulano da minha empresa, porque eu estou vendo na rede social dele que ele está participando de festa, de aglomeração, porque ele põe a foto dele lá, e eu não quero funcionário aqui, ele vai dar problema para mim. Eu falei, olha, você pode dispensar, mas não diz que é por isso, não. Porque senão, primeiro, vão falar que você está bisbilhotando a vida particular do seu funcionário, e segundo, que você está usando isso para mandar ele embora, que então dispensa, mas fica quieto, dispensa, sem dizer que é por isso, paga todos os direitos trabalhistas. Quer dizer, não pode, né? Eu não posso dispensar o funcionário, porque eu sei que ele não está cumprindo as regras de distanciamento na vida particular dele. Eu só posso mandar nele dentro da empresa, né? Mandar, que eu digo assim, posso exigir dele um procedimento dentro da empresa, não é isso? Fora da empresa não pode. Rosenval, eu tenho uma opinião um pouco mais, digamos, conservadora da saúde pública a respeito disso. Eu já escrevi sobre isso, publiquei um artigo, publiquei um post bem bacana no Instagram, falando sobre a live e a justa causa. E eu entendo que a partir do momento que a empresa está sendo compelida a tomar os cuidados necessários, ela investe, ela gasta o dinheiro para preservar a saúde dos trabalhadores, proibindo-se que eles, inclusive, se aproximem nos refeitórios. Ela tem um investimento. E aí aquele trabalhador, no momento de folga dele, ele vai para a festa, ele vai para a aglomeração, ele posta que ele está numa live, como se diz, né, com vizinhos, com outras pessoas que não do seu convívio familiar. Entendo que eu posso, sim, chegar a dispensar por justa causa, Rosenval. Mas antes disso, você precisa orientar, você precisa treinar, você precisa conscientizar, você precisa advertir ou suspender esse empregado, mas defendo sim que podemos chegar até na justa causa desse empregado que está fazendo isso. Olha aí. Bom, infelizmente, um programa muito interessante, deu boas informações. Nossa, as duas estão aqui ao meu lado, viu? Gostam de uma festa que são elas mesmas, mas eu não vou dispensá-lo por isso, não. Eu vou conscientizar. Mas então, acho que o doutor Lara disse que esse assunto é tão abrangente que a gente pode fazer um outro programa sobre os direitos constitucionais em tempos de coronavírus, porque eles são muito abrangentes. Doutor Rafael Lara Martins, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, sempre um companheiro digno da OAB de Goiás que vem prestar esclarecimentos aqui em deferência aos telespectadores da PUC TV. Doutor José Humberto, da mesma forma, Abrão Meireles, que já me esclareceu que não é da turma dos milionários do Meireles aí, mas está chegando lá. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu espero poder contar com vocês e até a próxima quinta, com mais vezes, não é? E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Rosenval. Obrigado, Zé Humberto. Grande abraço a todos os telespectadores. Obrigado, amigo doutor Rafael. Obrigado, Rosenval. Abraço a todos os espectadores. Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica. Há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102.